casa. Agradeço a coragem que vocês tiveram de sair de casa, né, enfrentar este friozinho, mas a gente sabe que vamos sair daqui aquecidos espiritualmente. E o nosso calor humano também vai aquecer o nosso corpo material. Então, muito obrigada por vocês terem comparecido hoje. E para iniciarmos o nosso dia de hoje, a nossa noite, né, vamos fazer uma leitura preparatória. Estando a Terra vitimada pelo entrechoque de vibrações, ondas e mentes em desalinho, como decorrência do desamor, das ambições desenfreadas, dos ódios sistemáticos, as funestas consequências se fazem presentes, não apenas nas guerras externas e destrutivas, mas também nas rudes batalhas no lar, na família, no trabalho, nas ruas da comunidade, no comportamento. Intoxicado pela ira, vencido pelo desespero que agasalha, o homem foge na direção dos prazeres selvagens, nos quais procura relaxar tensões, adquirindo mais altas cargas de desequilíbrio em que se debate. O programa, no entanto, para o saneamento de tão perigoso estado de coisas, já foi apresentado por Jesus, o sublime ecólogo que, na natureza, preservando-a, abençoando-a, dela se utilizou, apresentando os métodos e técnicas da felicidade, da sobrevivência ditosa, nos incomparáveis discursos e realizações de que inundou a história, estabelecendo as bases para o reino de amor e harmonia sem fim, sem dores, sem apreensões. Nunca reagiu o mestre, sempre agiu com sabedoria. Jamais se permitiu ferir, deixou-se, porém, crucificar. Nenhuma agressão de sua parte facultou-se, no entanto, ser agredido. Por onde passou, deixou concessões de esperança, bálsamo de reconforto, amenidade e paz. Seus caminhos ficaram floridos pelas alegrias e abençoados pelos frutos da saúde renovada. Rei solar, fez-se servo humilde de todos, mantendo-se inatingível, embora o ambiente em que veio construir a vida nova para os tempos futuros. Repassa-lhe a sublime tragédia. Busca, faz uma pausa na terrível conjuntura em que te encontras e recorre. Para toda a enfermidade, ele tem a eficiente terapia. Para as calamidades desses dias, ele tem a solução. Ama e serve, portanto, como possas. Quanto possas, quanto possas. A terra sairá do caos em que a absorve e voltarão o ar puro, a água cristalina, a relva repousante, o trinar dos pássaros, o fulgor do sol e o faiscar das estrelas em nome do Pai Criador e de Jesus, o Salvador perene de todos nós. Do livro Após a Tempestade, o título dessa mensagem é Poluição e Psicosfera, autor Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo. Achei esse tema assim, propício para o dia de hoje, onde nós iremos tratar da psicologia, a poluição psíquica e a degradação ambiental. Então agora nós vamos fazer a nossa prece, de olhos fechados, procurando nos conectar com a espiritualidade amiga. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, que junto com os benfeitores dessa casa,
tragam para todos esses ambientes do centro espírita, para todos nós que aqui estamos encarnados e desencarnados, as boas vibrações, a paz, a tranquilidade e o equilíbrio tão necessário para lidarmos com os obstáculos que nos apresentam no dia a dia. Que tenhamos a nossa fé renovada para seguirmos em frente, na certeza de que estamos sempre acompanhados pelos benfeitores amigos que nos acolhem, nos confortam e nos sustentam nas piores provações pelas quais precisamos passar. Que hoje possamos, enquanto aqui estivermos, trazermos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos para este ambiente que se encontra aqui, renovado pelas energias positivas trazidas do plano espiritual, e que ao sairmos daqui possamos levar tudo de bom que aqui obtivemos para os nossos lares, os nossos familiares e todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Assim, na certeza de que já estamos todos envolvidos pela luz divina, prontos a escutar um pouco mais, conhecer um pouco mais da doutrina espírita e dos ensinamentos de Jesus, pedimos permissão para iniciarmos mais uma noite de divulgação doutrinária em nossa casa de oração. Que assim seja, graças a Deus. E hoje, para esquentar essa noite, nós temos a nossa companheira Ambrósia, lá de Espera Feliz, ela também está frio, né? Mas ela veio assim mesmo, né? Persistente. Ainda trouxe uma comitiva com ela para esquentar o nosso ambiente. Fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Acho que está todo mundo conseguindo ouvir, né? E é realmente com uma alegria, o coração bastante aquecido e muito agradecido, né? Pelo convite feito por vocês pela casa, pela mente, por todos vocês aqui, por vocês estarem presentes e pelas minhas amigas, a minha mãe que tem me acompanhado aí nesse trabalho de divulgação do Evangelho. Né? O que hoje a gente vai estar pensando um pouquinho são apenas pequenas reflexões para a gente levar para o nosso dia a dia e a partir daí a gente conseguir estudar mais, se aprofundar mais. Eu estava ouvindo aqui, né, a Elizabeth Lacerda falando do Evangelho, cantando o Evangelho do nosso Mestre Jesus e passando aqueles ambientes tão bonitos do nosso planeta Terra. E como não falar dele, como não amar esse planeta que foi feito com tanto amor. E o tema sugerido, né, pela casa foi esse aí, que é a poluição psíquica e a degradação ambiental. Vamos então já começar com uma fonte renovadora para a nossa mente, para o nosso ambiente, tanto mental quanto físico, que são as leituras edificantes. Entre elas nós temos Após a Tempestade, que foi, né, a reflexão inicial de Joana de Anjos, onde Divaldo e Joana vêm retratando diversos assuntos da nossa atualidade, extremamente importantes para a nossa reflexão, vale muito a pena a gente estar lendo. As obras de Kardec, que nunca podem faltar nos nossos estudos, nas nossas leituras diárias, nas nossas reflexões. Kardec cada vez mais atual, com temas ainda que nós estamos aprendendo e a ciência está descobrindo, juntamente com André Luiz, né? Que é obras magníficas que a gente deve sim estar estudando. E, claro, Emmanuel, né? Nós temos outras leituras também, mas essas aqui a gente não pode deixar, né, de estar se renovando nisso que temos recebido. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, a partir do momento que nós estamos ampliando a nossa mente, o nosso conhecimento, com certeza nós vamos fazer desse mundo um mundo melhor, que é o meu mundo interior e o mundo do qual eu faço parte. E entra aí também, gente, a nossa responsabilidade, né? Sugiro, aqui na casa nós temos os livros, né, os estudos feitos, eu acredito, por essas obras,
Eu tenho participado da Gênesis lá em Espera Feliz, e como é bom a gente poder estar estudando em grupo, sabe? O estudo em grupo, ele faz muita diferença na nossa vida, naquilo que vamos construindo. É bom a gente poder ter o nosso momento sozinho e tudo, mas é bom partilhar esse momento com os irmãos. Então, eu sugiro a vocês que possam estar, se não estão ainda, frequentando algum grupo de estudo que a casa oferece. Eu sei que vocês vão estar falando, ou já falaram, né, mais propriamente desse livro A Caminho da Luz, mas eu quis só trazer esse iniciozinho mesmo, só para a gente trazer para a nossa consciência que esse planeta aqui, ele não foi feito com um passe de mágica, nem nós. Né? Tudo foi muito bem planejado, muito bem cuidado, com muito amor. Então, tudo que recebemos de graça, nós temos ainda mais responsabilidade em cuidar, né? Jesus, junto com uma equipe espiritual de espíritos puros, fizeram um mundo perfeito, para seres humanos perfeitos, feitos à imagem e semelhança de Deus. E o que nós estamos fazendo com tudo isso que fomos presenteados? Se a gente pensar na nossa casa, a gente constrói com tanto amor, com tanto cuidado, com tanto carinho, e quando alguém chega destruindo algo dela, ou fazendo um desequilíbrio ali, a gente não fica feliz. Né? Eu acredito também que as nossas atitudes, as nossas ações, quando elas estão causando algum desequilíbrio para nós mesmos e para o nosso planeta, isso vai causar, né, algo que não é bom. Então, vamos pensar aí que o que nós estamos recebendo aqui é um presente, e um presente de todos os dias. Já que o nosso tema, né, é a poluição psíquica, nós precisamos entender o que seria poluição. Eu trouxe aqui umas das definições que nós encontramos no Google, e a gente pode encontrar diversas outras definições. Mas, de uma forma geral, a poluição é tudo que está contaminando. É algum agente, né, que vai causar algo negativo, que aí pode causar um mal-estar, um desequilíbrio, pode afetar a nossa saúde. E aí a gente fala tanto da saúde física quanto da saúde mental e da saúde também ambiental. Então, esse tema, poluição, é algo que a gente precisa entender e entender bem para nós nos atermos à nossa responsabilidade que temos quando estamos sendo agentes poluidores. Né? A gente tem aí estudado pelo meio acadêmico, pelas escolas, né, pelos meios de comunicação, os diversos tipos de poluição que tem afetado o nosso planeta. E é importante a gente entender a nossa responsabilidade, principalmente desses recursos que não são renováveis e que nós precisamos para a nossa vida dele. Que é, né, a poluição da água, do solo, a poluição do ar, a poluição sonora, a poluição visual e diversas outras. É muito importante a gente passar a perceber um pouco mais como nós estamos interferindo nesses diversos tipos de poluição. Mas hoje, o que nós vamos abordar aqui na nossa casa é uma poluição que às vezes os meios acadêmicos não falam tanto, mas que nós cristãos, principalmente espíritas, temos que ficar muito atento e do qual nós estamos o tempo todo sendo agentes que podem sim causar essa poluição no meio no qual vivemos, que é a poluição psíquica, né? A gente sabe que a poluição é tudo que vai causar mal, tudo que vai causar um desequilíbrio. E de onde está vindo essa poluição, então, da nossa mente, né? Tudo que nós estamos lançando de dentro para fora e de fora para dentro, causando aí uma desarticulação. É importante também a gente entender, então, que nós não somos só esse mundo do qual vemos. Que existe um mundo ainda mais amplo, e nós já temos consciência disso, que é o mundo espiritual. Né? Só que essa relação entre mundo material e mundo espiritual é constante. É o tempo todo havendo aí essas trocas. Né? Só que às vezes
A gente ainda é muito materialista. A gente vive naquilo que a gente vê, naquilo que a gente consegue entender. Hoje mesmo, né, a gente teve o desencarne de uma pessoa, né, querida nossa, que na hora deu até uma tristeza, assim. A gente sente, mas a gente sabe que a gente só está aqui de passagem, né, que somos passageiros desse mundo aqui. Só que tudo que aqui fizermos, nós iremos levar na nossa bagagem, né? Então, tudo que temos causado nas nossas ações, nos nossos sentimentos, nós iremos ser responsabilizados por esses atos dos quais nós estamos fazendo, agindo, interferindo. Precisamos também estar atento que aqui no nosso planeta Terra, nós somos aproximadamente 28 bilhões de espíritos, sendo que apenas um quarto, ou seja, aproximadamente 7 bilhões, somos nós encarnados. Mas esses outros 21 bilhões estão por aí, né? Fazendo parte desse mundo no qual estamos vivendo. Trouxe aí, então, esse trecho do livro Pensamento e Vida, que é um livro muito bom também para a gente poder estar estudando, a gente lendo, né? Ele traz diferentes capítulos sobre diferentes assuntos e é bom, é fácil de ler, assim, da gente poder estar se alimentando um pouco dele. E aí Emmanuel nos diz, cada ser apenas atinge a vida até onde possa chegar a onda do pensamento que lhe é próprio. Olha bem, a psicologia formal, ela nos diz que o pensamento humano, ele é formado por uma onda eletromagnética, né, que vai interagir com tudo que é elétrico, tudo é eletricidade e tudo que é magnético. Então, o pensamento que nós emitimos, ele é uma fonte de energia. E ele tem vida e ele cria vida no ambiente do qual faz parte. Dependendo do nosso pensamento, da nossa psicosfera, ele vai atingir lugares ainda mais distantes, né? O pensamento é o condutor, então, de tudo que pensamos e que vai influenciar nessa vibração eletromagnética em todo o nosso universo, né? Os nossos pensamentos, eles vão ficar aqui, no ambiente do qual fazemos parte. E nós vamos nos alimentar desse pensamento que nós estamos emitindo e desse pensamento que vocês estão emitindo, né? Nós nos alimentamos, nos nutrimos. Aqui diz o que vai diferenciar isso, é a minha sintonia. É com que eu estou me sintonizando. Podemos dizer então que nós estamos mergulhados num oceano de pensamentos. Por exemplo, aqui nesse momento agora. E se a gente pudesse olhar, enxergar o que cada um está vibrando nesse momento, e eu tenho certeza que nós estamos vibrando muita paz, muita luz. Essa energia vai sendo formada aí, nessa sintonia positiva e saindo fora da nossa casa para podermos influenciar e contagiar o mundo do qual fazemos parte. Os nossos pensamentos, então, eles podem ser paredes que nos enclausuram ou podem ser asas que nos vão fazer alçar voos ainda maiores, voos ainda mais para mundos ainda melhores, né? Então, a gente precisa entender e perceber o que estamos pensando. Para isso, a gente precisa falar de um tema que é muito utilizado por André Luiz, né? Mas que Kardec já usava essa terminologia, que é psicosfera. Kardec chamava de ambiente fluídico. Já André Luiz, ele já traz, né, essa palavra psicosfera. E o que é a psicosfera? Olha bem, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo que a gente vibra, todas as nossas emoções, os nossos desejos, vai criando em volta de nós uma túnica eletromagnética, que são essas ondas mentais que
nós estamos produzindo e que faz parte também do nosso corpo como um ser integral, né? Então, se todos nós aqui temos uma psicosfera, né? Alguns chamam de áurea, outros vão chamar de ralo espiritual, ralo mental, mas que quer dizer o quê? Essa energia que está em minha volta. Os espíritos, eles enxergam em nós, né, esse campo do qual nós mesmos produzimos. Alguns, a luz brilha, né, desse campo, ela tem uma luz bonita, brilhante, ela tem uma leveza, alguns já é mais denso, às vezes mais escuro, né? E aí tem até um livro chamado Voltei, que teve um espírita, ele era alguém muito participante na casa espírita, né? Ele era um trabalhador fervoroso, mas que quando ele chegou no plano espiritual, a luz dele não estava tão brilhante. E aí ele deu um susto, né? Eu acho, sim, a gente espera, né? A gente tem tanta vontade de querer, né, estar fazendo bem, de querer estar no bem, que a gente assim, poxa, eu acho que eu estou com uma luz já brilhando, né? Mas eu acho que a gente está construindo a nossa luz, né? E esse campo magnético, que é a nossa psicosfera, ela vai interagindo com essa psicosfera do outro. Todos nós aqui estamos interagindo uns com os outros, formando aí a psicosfera do nosso planeta Terra, né? E é tão engraçado para a gente entender melhor o que seria isso, que às vezes em alguns ambientes você chega e já sente uma certa repulsa, não se sente tão bem. Outros, como aqui na nossa casa, a gente se sente tão bem. Eu cheguei aqui, gente, senti já uma paz, meu coração já ficou acelerado, né? Por já ter vindo. E a ansiedade que a gente já cria. E quando eu entrei, eu olhei isso daqui, né? Você vai mostrando ali os ambientes, e estava essa música tocando. Sério, eu fui acelerando. E eu fui acalmando o meu coração. Como também tem pessoas que quando você olha para elas, às vezes você nunca conversou com aquela pessoa, mas te dá um mal-estar, parece que te dá uns arrepios, não é? Né? E você não se sente tão bem com essa pessoa, né? Porque a nossa psicosfera, que é essa onda, né, que nós vamos criando eletromagnética, que vai entrar em contato com a psicosfera do outro, ela tem algo que nós chamamos de sintonia, que é a frequência, né? Eu vou sintonizar como uma antena com aquilo que eu estou na mesma frequência. Então, se eu estou numa frequência muito boa, eu vou me sintonizar com tudo que está muito bom. Se eu não estou tão bem assim, eu vou me sintonizar com aquilo que não é tão bom. Isso cria em mim o que eu sou. Eu não sou só esse corpo que nós estamos vendo. Eu sou também esse corpo. Mas eu sou um espírito, né? Como diz um dos espíritos, uma chama, uma fonte de energia aí. Eu sou o perispírito que está ligando aí o meu corpo com esse espírito. E eu sou a integração disso tudo, né? E é percebido por todos aqueles que estão à minha volta. Às vezes, como encarnados, a gente tem mais dificuldade, e às vezes a gente só mesmo vai pressentindo, mas a gente não entende ainda. Mas que já, com olhos de espíritos desencarnados, a gente consegue perceber, né? E os espíritos vão enxergar a Ambrósia, o que eu sou de verdade. Que aí eu não consigo enganar ninguém, né? Eu aqui posso estar dando uma de boazinha para vocês, falando manso, mas quem é a Ambrósia de verdade? Nós precisamos estar atentos à nossa psicosfera. Para isso a gente precisa entender que tudo está interligado. Nada está isolado. Olha bem o que esse poeta inglês fala. Por um poder imortal, todas as coisas, perto ou distante, ocultamente, estão ligadas entre si. E de tão ligadas estão que não se pode tocar uma flor sem incomodar as estrelas. Então, gente,
nós estamos, né, todos conectados nessa teia de vida que é o nosso planeta, tanto o nosso planeta material, a nossa Terra-mãe, como o nosso planeta, o nosso ambiente espiritual. E tudo que eu faço agora, nesse momento, eu vou estar ou equilibrando ou desequilibrando todas as leis que fazem parte desse mundo, do qual eu também estou integrado. Então, todas as nossas formas de pensar, assim como as nossas formas de agir, elas vão estar influenciando. Se eu hoje, por exemplo, jogo um papel no chão, e daqui a um tempo acontece uma enchente, mas eu digo, isso, né? Tira assim. Às vezes até por não jogar, mas também não fazer nada. Então eu tenho responsabilidade, sim, no que está acontecendo com o meu planeta Terra, enquanto mundo visível, enquanto mundo material. Aí você imagina enquanto mundo espiritual. Ainda mais tendo o conhecimento que nós já temos da existência desse mundo que a gente não vê, mas que existe. Né? Influenciamos e somos influenciados como uma antena parabólica. Ao mesmo tempo que nós emitimos pensamentos, nós também nos nutrimos dos pensamentos que nós sintonizamos. E aí nós vamos nos alimentando o tempo todo desses pensamentos, que está aí, de uma forma ou outra, manipulando esses fluidos que fazem parte de todo o mundo em que vivemos. Tudo que absorvo dos pensamentos que vem do outro, eu vou alimentar em mim. E aí eu vou transmitir, junto com aquilo que eu também sou responsável, né? Formando assim o ambiente. Então, onde começa o ambiente? O ambiente começa em mim. Todo o planeta Terra é um ambiente, mas eu sou um ambiente que está integrado nesse planeta. A gente então tem aí essa definição que eu trouxe de André Luiz sobre psicosfera, que é um campo, como eu falei para vocês, eletromagnético, que envolve todo o ser humano, tanto encarnado quanto desencarnado, refletindo a nossa evolução psíquica, né? Um estado emocional e físico. Como eu falei para vocês, nós somos criaturas dinâmicas, nós o tempo todo estamos em movimento, criando, recriando, porque nós somos co-criadores, né? Já que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e ainda a gente vive como se fosse só matéria. E nós não somos. Nós somos matéria, mas também somos espíritos, né? E, junto com isso tudo, nós formamos aí as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. A gente precisa entender que existem algumas emoções em nós que elas são necessárias, sabe? São emoções que nos ajudam até a ter um certo controle para a nossa sobrevivência. Por exemplo, ter medo. É importante ter medo. Em alguns momentos, sim. O problema é quando a gente começa a deixar essa emoção ir crescendo, e aí, o que ela vai acontecendo com ela? Algo que seria momentâneo para me proteger, começa a se petrificar em mim e ficar mais duradoura, que vira então um sentimento. E aí, quando vira um sentimento, eu vou carregar isso junto comigo nos meus pensamentos, tanto conscientes quanto inconscientes, porque nós também temos, em muitos, na grande maioria, nós temos pensamentos inconscientes. Por quê? Porque nós somos ainda somos muita sensação e pouca razão. Ainda a gente sente mais do que pensa. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque os espíritos, eles vão se afinizando, né, com aquilo que, como eu disse para vocês, que está na mesma frequência. E aí a gente vai fazendo um somatório desses vetores de pensamentos que vão estar aí emitindo uma vibração no nosso mundo material e no nosso mundo espiritual, de acordo com a frequência que estamos.
Eu trouxe aqui então algumas emoções que começam como emoções, que depois vão se tornando sentimentos, que vão contaminando e poluindo o ambiente do qual fazemos parte. O nosso ambiente psíquico, o nosso ambiente material. Pensem bem, a gente pensa, a gente sente e a gente emite esses pensamentos, essas emoções através da nossa fala, do nosso sentir e do nosso agir. Às vezes a gente não fala, mas a gente sente e a gente emite essa onda de vibração. E esses sentimentos, essas emoções que às vezes não são tão boas, elas vão fazer com que a nossa frequência da nossa psicosfera fique mais baixa, mais pesada, mais densa. E aí começa a ficar, sabe aquela florzinha, aquela luzinha que eu falei para vocês inicial? Começa a ficar mais escura, começa a ficar mais tumultuada, né? Então a gente precisa ficar atento e percebendo isso que acontece todos os dias na nossa vida. E começa bem sutil, sabe? Às vezes é tão sutil que a gente não dá conta que sentiu aquilo, ou que pensou, né? O primeiro aqui, a gente vai estar falando aí da raiva. Pensa bem, chega um momento ali do seu dia que alguém vem, você sentir uma certa raiva de uma situação, ou às vezes de uma palavra que a pessoa falou com você, né? No trânsito isso é normal, né? Porque às vezes você vê a pessoa fazendo algo que não é tão certo, tão correto, e você fica um pouco raiva, né? A raiva, ela, às vezes é por algo também que a gente não acha que é correto, né? Só que aí você leva essa raiva para outros momentos da sua vida. E quando você começa a deixar isso tomando conta de você, que às vezes aconteceu pela manhã, né? Nossa, você cortou um café, tomou um café daquele, saiu falando bom dia para todo mundo, e de repente alguém não falou bom dia para você. Pelo amor de Deus, tá na raiva daquela pessoa hoje. Falou um bom dia para ela, nem me respondeu. E aí você começa a deixar aquele pensamento ficar em você. E aquilo vai tomando conta de você. E como nós somos uma antena, lembra que eu falei com vocês e a gente vai sintonizando? Aqueles que também estão nessa mesma psicosfera de raiva vão se sintonizando comigo. Isso vai crescendo, tanto encarnado quanto desencarnado. Eu vou atraindo esses irmãos, esse sentimento de raiva. E quando eu vejo, eu já estou gritando. Eu já chego na minha casa de noite, não fala comigo hoje não, que eu estou boa. E aí, assim, você vai para a sala de aula, aquele menino, não, pelo amor de Deus, hoje eu não estou no dia bom. Gente, quando você vê, você já está com muita raiva. E você nem sabe de onde começou aquilo. E aí você começa, tudo vai te incomodar. Um barulho vai te incomodar. Alguém deixando cair um talher. Alguém fazendo algo que você, talvez em outro momento, teria um pouco mais de paciência. Né? O seu marido, a sua mãe. Aquilo vai te irritando. E quando você percebe, você está extremamente irritado e com muita raiva. E se você não for ficando atento a isso, o que vai acontecer? Você vai dormir com essa raiva. E você vai acordar no outro dia com essa raiva. E aquilo vai começar a te fazer mal, sabe? Aquilo vai passar a ficar muito aqui dentro do seu coração. Às vezes você vai falar de uma forma mais agressiva com as pessoas. Sua paciência vai estar bem lá, zerada. E era um sentimento, às vezes, que começou pequeno, né? Mas que você foi deixando crescer e foi sintonizando com todos aqueles outros que também estavam nessa mesma frequência. E se você entender, isso pode virar uma patologia. Isso pode fazer parte do seu corpo, né? Do seu corpo físico e do seu espírito,
que aquilo vai virando, às vezes, um ódio. Quantas vezes a gente odeia alguém? Né? Por quê? Será que começou com ódio já de cara? Às vezes a gente outra vida também, né? A gente não sabe, mas que a gente precisa cuidar, a gente precisa ficar atento. A gente tem aí um exemplo, uma esponja. Pensa bem, nós somos como essa esponja. Se a gente mergulha essa esponja, né, numa bacia com um líquido, que está um líquido escuro, um líquido às vezes cheio, né, de algumas coisas mais densas, aquela esponja ela vai absorver aquilo, ela vai ficar às vezes mais escura, vai ficar pesada. E nós somos assim, essa esponja, que nós precisamos cuidar. E quando a gente vê, a gente está soltando esse líquido, que quando você pega a esponja, ela vai espalhando isso, né? Onde você for. O nosso espírito, o nosso perispírito, na verdade, ele vai se alimentando desses fluidos que estão presentes no ambiente, né? Então, alguns a gente vai assimilando com facilidade. Nós temos também a inveja. Quantas vezes, olha, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes começa a ficar tão superficial, principalmente hoje em dia com rede social, né? Ontem, dia dos namorados. Ai, dá até depressão. Você começa, quem tem namorado e tá feliz, nossa, casada, e quem não tem? Meu Deus do céu! Você começa a ver as pessoas postando fotos do amor. Eu vi até uma fala de Constantino Klinger falando, né, que qual é a sua intenção quando você posta algo? Seja você com seu namorado, com seu marido, e você quer celebrar o amor, tudo bem, não tem problema nenhum. O problema é quando a minha intenção é despertar inveja no outro. Eu tenho, você não tem, hein? Eu fui para um jantar romântico e você está aí, ó, pelo Netflix. Ou então me vendo aqui no Instagram e se corroendo aí. Então, a inveja, gente, é um sentimento que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente passa a desejar a vida do outro. A gente passa a querer ter aquilo que o outro tem. E isso, às vezes, começa tão superficial, porque você vê um corpo bonito, né? Você quer ter aquele corpo. Aí você passa a não olhar para o que você já tem. E outra coisa, você sabe o que o outro tem? Você não sabe da realidade do outro. Você não sabe o que há por trás disso tudo. E aí, como eu falei, a nossa psicosfera, né? A gente vai sintonizando também com aquilo que está na vida do outro. E trazendo para a nossa vida. Trazendo esse lixo para dentro da nossa casa. Você está lá no celular, né? E não tem problema nenhum se a gente sabe trabalhar isso, você ficar olhando às vezes no Instagram, não tem problema nenhum. O problema é quando você começa a deixar isso te dominar. E ao invés de você estar lá conversando com seu marido, com seu filho, você está lá, desejando a vida do outro, né? E isso eu não estou falando só de Instagram, não. Estou falando no dia a dia, né? No trabalho. Quantas vezes a gente acha que do outro é mais fácil, o trabalho do outro, e o meu que é difícil, né? E eu queria estar no lugar do outro, e não no meu lugar, né? Porque eu passo a ver a vida do outro e não vejo a minha. A gente também tem a maledicência, a fofoca. São todos sentimentos que vão baixar a nossa vibração, que vão poluir o ambiente do qual fazemos parte. E nós adoramos, às vezes, nem todo mundo, mas muitos de nós adoram falar da vida do outro. E quando a gente entra nessa sintonia da vida do outro, a gente começa então o quê? Primeiro a julgar, segundo, a falar de uma situação que pode não ser verdadeira, que pode ter uma consequência, isso que eu estou propagando, né? E que também não faz parte da minha vida. Eu poderia ali estar fazendo outras coisas, eu poderia estar me alimentando de outros assuntos, sabe? Mas, sabe, eu sinto prazer às vezes nisso. Na maledicência, na fofoca. E eu vou dizer para vocês que a sintonia, ela se dá também com aquilo que não é bom, né? E aí isso vai crescendo,
esse sentimento vai poluindo. Imagina, eu tinha uma atividade que eu fazia com meus alunos, que uma pessoa contou uma fofoca para 2 pessoas. Essas 2 pessoas, cada uma contou para mais 2. Quando viu, a fofoca já tinha se espalhado. Então, a responsabilidade que nós temos em estarmos contaminando o mundo com assuntos que não nos dizem respeito, ou se nos dizem, não precisamos espalhar para outros. Precisamos sim melhorar, porque a gente pode ajudar. Gente, outro sentimento que baixa muito a nossa frequência, o pessimismo, a tristeza. Tem gente que, nossa, quando você se sente até carregado, a pessoa é tão pessimista, só fala de tragédia, só fala de coisas ruins, adora, lembra da poluição visual, da poluição sonora? Adora assistir filme de tragédia, adora ouvir música que fala de tragédia, ou ver noticiário de morte, de tragédia, de assassinato. Pensa bem a poluição mental que nós estamos nos nutrindo e nutrindo o ambiente do qual fazemos parte. E a nossa responsabilidade nisso. Sabe? A tristeza, tudo bem. Mas a tristeza que vai se tornando uma patologia ou um sentimento de pessimismo, a gente precisa ficar atento e cuidar. Isso não é saudável. Isso não é o que a gente vai fazer com que o nosso ambiente fique mais limpo. Pelo contrário, ele vai ficar mais denso, mais pesado e mais carregado. A indiferença. A indiferença é um sentimento muito triste. É uma frequência muito baixa, porque você ser indiferente ao outro, indiferente ao que está acontecendo com o nosso planeta, indiferente às questões sociais. Como assim? Se a gente fala de amor ao próximo, e Divaldo falou num vídeo que eu vi dele muito legal, que o próximo também é o ambiente do qual eu faço parte. É o animalzinho, é a plantinha, é o meu irmão, é o meu planeta. Tudo que está próximo a mim. Né? Como assim eu sou indiferente? Como assim não estou me importando? Como assim meu coração está gelado? Porque ainda somos presos, como diz os Espíritos, no nosso egoísmo, que é uma das grandes chagas que carregamos. Né? E nós precisamos ficar atentos a esse egoísmo que só faz pensar em mim. Mas lembram que tudo está interligado? Então não existe só eu. E aí a gente coloca aí no final os vícios. E esses vícios, né, a gente tem aí os vícios materiais, como o cigarro, o álcool, as drogas, mas também nós temos os vícios morais, porque isso se torna um vício. Quando você começa a se viciar em falar mal do outro, você acha bom e acaba fazendo isso com facilidade sem perceber. Quando você adora ser pessimista, você acaba fazendo isso naturalmente, vira um vício. Sabe? Vira um vício que a gente precisa, o quê? Todo vício a gente precisa cuidar, a gente precisa tratar. Tudo que causa desequilíbrio, né? Fora também os vícios materiais, né? Que nós temos que tomar cuidado. Eu trouxe aqui, nesse livro de André Luiz, Os Mensageiros, na verdade eu trouxe dois trechos de 2 livros. Esse aqui, olhem bem, estava André, junto, né, com seu instrutor e mais outro companheiro, numa rua do Rio de Janeiro, e olha bem o que o instrutor fala com André. Estão vendo aquelas manchas escuras na via pública, na rua? São nuvens de bactérias variadas. Flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. Então, olha bem, ele estava já descrevendo, eles estavam assim numa rua à noite e eles estavam conseguindo ver além do que a gente consegue, vendo já com os olhos espirituais. E tudo isso estava o quê? Sintonizado, afinidades, estavam afins. Observem os grandes núcleos pardacentos
ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior, pensamentos inferiores. Matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Olha a nossa responsabilidade no que pensamos. Se demoramos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas atraídas por elas mesmas. Nós atraímos aquilo que sintonizamos. Tanto assalta ao homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Como veem, o orai e vigiai do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação, em qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva na esfera da espiritualidade superior conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos dignas. Quanto mais eu higienizo, eu limpo o meu pensamento com aquelas fontes iniciais que nós falamos de boas leituras, e depois eu vou trazer outras mais, menos agente poluidor, menos agente de zona material, mental inferior eu sou. E mais eu estou me conectando às esferas mais superiores. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzida pelo corpo doente, porque se você vive num ambiente sujo, a grande probabilidade é você adquirir alguma doença. Toma banho numa água poluída, contaminada. Você vai, provavelmente, adquirir, alguma verminose no mínimo, Então, a gente já tem os estudos aí comprovados que a gente precisa tomar cuidado quando eu vou tomar banho num rio poluído, Do que pode me causar. Ou se eu vou beber uma água poluída, Agora, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma. Se o meu corpo adoece por um ambiente poluído, minha mente adoece por eu me alimentar de fluidos poluídos. Em identidade de circunstância. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. Estamos fazendo com o nosso planeta. André Luiz, ele vai junto, com o seu instrutor Kegúbio e mais um, e eles vão para fazer um trabalho junto a um homem chamado Gregório, na verdade um espírito, E esse espírito Gregório, ele era um espírito muito inteligente, Ele era um espírito conhecedor, de muitos conhecimentos intelectuais, principalmente religiosos, Que eles falam que ele tinha sido, não sei se era um papa ou um padre em outra vida. E Gregório, ele foi construindo aqui, próximo à nossa crosta, como está aqui nesse trecho, ele foi construindo uma cidade espiritual. E nessa cidade espiritual, ele tinha ali aqueles espíritos que estavam subjugados a ele. E esse mundo, André Luiz começa descrevendo lá nesse capítulo, é impressionante como ele fala da forma da vegetação, dos animais que estavam ali, daquele espaço ali que era cheio de lama, cheio de lodo, que era um lugar bem escuro, onde ouvia-se gemidos. Se a gente andar no nosso planeta hoje, a gente vai achar lugares bem parecidos. Formas humanas, naquela questão ali, estavam as formas espirituais, ali naqueles perispíritos, que eram de criaturas deprimentes. Então, você começa lendo, você fala, não estou nesse lugar, você está assim. Primeiro que está perto aqui, anexo ao círculo da crosta, bem próximo a nós. E Gregório, sabe como que ele construiu essa cidade? Ele construiu com os fluidos de criaturas vinculadas ao mal. Uma região umbralina, suja, pesada,
e que foi se alimentando e fazendo ali aquela cidade através de pensamentos de baixa frequência. Olha só o que nós estamos contribuindo. Uma região de sofrimento, né? A poluição que ali se fizera parte era ligada geralmente a sentimentos de mágoa, de ressentimento, de raiva, de ódio. E tudo isso fez com que ele nutrisse ali e conseguisse manipular aqueles fluidos e construir essa psicosfera. Não estamos aí, o Google fala com o André Luiz, não estamos em cavernas infernais, mas atingimos grande império de inteligências perversas e atrasadas, anexos aos círculos da crosta, muito próximo a nós, onde homens terrestres lhe sofrem permanente influenciação. Quase todas as almas humanas situadas nessas furnas sugam as energias dos encarnados e lhes vampirizam a vida. Então, olha só, a nossa energia que estamos emitindo está servindo de alimento para essas mentes enfermices, porque nós também estamos sintonizando. Nesse outro trecho ele diz, significa então que os gênios malditos, os demônios de todos os tempos, somos nós mesmos. Quando nos desviamos da lei, já perambulamos por esses sítios sombrios e inquietantes. E aí, gente, eu chamo a atenção nossa para que esse mundo perfeito tem uma lei que coordena. Uma lei natural, que é a lei, né, do mundo material, e uma lei moral, uma lei espiritual. Então, quando a gente se desvia dessa lei, a gente vai desequilibrar e vai trazer uma consequência que não é boa. Por exemplo, quando eu começo a tirar as matas em torno das nascentes, a vegetação ali, eu vou causar, né, um desequilíbrio que pode, no mínimo, ou secar aquela nascente, ou fazer com que depois, mais tarde, possa ocorrer o quê? Uma contaminação daquele solo exposto. Da mesma forma que quando eu deixo de cumprir uma lei moral, que é uma lei que todos nós devemos seguir, eu também, de alguma forma, vou contribuir para que haja um desequilíbrio na minha vida ou na vida do outro por esse afastamento. E essa imagem aqui não é lá da obra de André Luiz, não, tá? É do mundo real. Porque estão muito parecidas, apenas uma cópia, né? Mas, diz André Luiz, que o espírito em qualquer parte move-se no centro das criações que desenvolveu. Então, defeitos escuros, qualidades louváveis vão envolvê-lo, onde ele se encontra. Sem que o espírito, senhor da razão e dos valores, estamos eternos que lhe são consequentes, delibere mobilizar o patrimônio que lhe é próprio, no sentido de elevar o seu campo vibratório. Não seja justo que seja arrebatado por imposições a regiões superiores, por enquanto ele vai ficar onde ele deseja. Então, a gente já está chegando na nossa hora ali, nós vamos estar onde o nosso pensamento e a nossa vontade querer estar. Assim como a mão que manipula esse papel, o meu pensamento e a minha vontade é o condutor. Em que mundo eu posso estar? Eu posso estar num ambiente totalmente poluído e não fazer parte dele. Depende do meu pensamento e da minha vontade. E ser uma vibração diferente naquele lugar. Como eu falei para vocês, para a gente sair daqui leve, né, com a psicosfera mais elevada, nós temos, é claro, uma psicosfera de alta frequência, de sentimentos bons e positivos, que a gente deve todos os dias alimentar na nossa vida, para sanear nesse mundo toda a paz, toda a luz, toda a vida que Jesus nos ensinou, que é a compaixão, a empatia, né? A alegria, gente.
Nós não precisamos ser pesados. Nós podemos ser alegres, porque a alegria está ligada à gratidão. Só de estarmos aqui nessa noite fria, nessa oportunidade junto, de aprendermos um pouco mais, nós devemos estar gratos a Deus, a oportunidade que nos é concedida, e encher o nosso âmago de alegria, encher os nossos pensamentos de alegria. Todos os dias da minha vida, eu devo agradecer a oportunidade que esses 21 bilhões que estão desencarnados, muitos estão implorando para estar. A alegria de termos as pessoas para aprendermos juntos. A alegria para trazer a nossa libertação quando eu consigo romper a mágoa e trago perdão para a minha vida. E a paz, porque a paz do mundo começa em mim. Lembra da guerra? A guerra destrói o planeta Terra, mas a pior guerra é a que temos dentro de nós. Então, quando eu estou em paz, eu estou num ambiente de luz e de amor. E só para a gente... e também já no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, fala que além das obras edificantes, gente, a prece, ela é uma invocação onde o homem se conecta pelo pensamento às esferas superiores. Então, desde o momento que eu começo a tecer em mim uma prece de amor, uma prece de luz, a minha sintonia, a minha psicosfera, o meu pensamento está se elevando ao alto. E aí eu estou gerando o quê? Uma energia de paz, de luz, ou pelo menos de buscar melhorar. Então a prece, ela é extremamente importante. E só para finalizar, não vai dar tempo aqui de eu ler, eu tinha pensado em ler, mas vocês devem ler essa página que diz o magnetismo urbano, sabe? E aí André Luiz vai relatando para a gente que todos os dias, além de você ler uma leitura edificante, além de você ouvir uma música, né, tão maravilhosa, além de você ter boas conversações, você fazer a sua prece o tempo todo elevando o seu pensamento ao alto, você aproveite os benefícios, os recursos que nos é dado pela natureza, pela Mãe Terra e a água. Então, quando entramos na nossa casa e vamos tomando aquele banho naquele momento em que vamos tirando aquela sujeira que temos no nosso corpo físico, vamos mentalizando junto às esferas superiores toda a luz, toda a vibração, pedindo a ela que tire de nós tudo aquilo que ainda nos causa mal, tudo aquilo que nos contamina, tudo aquilo que nos polui. Pessoas, sentimentos, pensamentos. Então, é uma prática, que é uma prática, como diz André Luiz, assim quando vamos tomar o nosso café, vamos almoçar, vamos nos alimentar, vamos nos conectar a esse alimento, agradecendo aquela água que nós bebemos, que temos ainda aí no nosso planeta, agradecendo o café que alguém lá trabalhou duro para chegar na nossa mesa, agradecendo às vezes aquele irmão que nos fez pensar melhor, sabe? Aquele irmão que te deixou com raiva. Na hora do seu banho, faça uma prece para ele, porque se ele teve esse poder de te desequilibrar, é porque você também estava precisando aprender algo, não é? Então mentalize no seu banho e deixe essa água ir lavando, porque a água, ela tem um poder magnífico do magnetismo de absorver toda a sujeira e lavar e ir embora do seu corpo, mas também do seu espírito, da sua mente. Deixe ir embora, deixe se renovar. Agora, só um detalhe, não demora muito no banho também não, né? Porque a gente precisa economizar a água, né? Mas é isso. Muito obrigada pela oportunidade, por esses momentos aí de aprendizado, por estarmos nos alimentando dessa boa vibração
que estamos aqui, amamos. Que a gente possa levar isso para onde formos, por toda a nossa vida. Obrigada, Jesus, né? Por essa oportunidade que temos. E a vocês, irmãos espíritas e em Cristo, por mais essa oportunidade. Eu não consigo não me falar emocionante. Aí uma coisa eu garanto. O nosso corpo físico pode ainda estar sentindo frio, mas o nosso corpo espiritual está totalmente aquecido por essas lindas palavras, por esses ensinamentos maravilhosos que foram tanto dos livros, né, mas também muito de você, do seu espírito iluminado. Agradecemos muito. E que a gente possa levar realmente, como o brother falou, esses ensinamentos para a nossa vida lá fora. Lembrando que nós somos o que pensamos. Nós agimos de acordo com o nosso pensamento. Então, por que não agirmos e pensarmos com amor, com gratidão, com paz, né? Para que tudo à nossa volta, o nosso planeta, seja um planeta melhor. Porque é aqui que nós vivemos e é para cá que nós voltaremos nas próximas encarnações. Então, por que já não começarmos a construir desde já um planeta melhor? Então, que a gente reflita bem sobre isso. Muito obrigada. Então, vamos agora para o nosso momento de gratidão. Fechamos os nossos olhos e emocionados. Agradecemos a presença da Glória, que foi iluminada pelos espíritos amigos, que desde cedo aqui já estavam preparando o ambiente, aquecendo todas as dependências desse centro espírita, para que nós, ao aqui adentrarmos, pudéssemos usufruir dessa paz, desse calor, desse aconchego que veio do plano superior para todos nós. Que nós, encarnados e desencarnados, possamos ter aprendido hoje um pouco mais sobre as leis de amor que Deus nos enviou através de seus emissários espirituais encarnados. Que essa paz, esse conforto, essa luz chegue a todos aqueles que nesse momento estão passando por dores, por aflições, por frio, estão se sentindo desamparados. Que eles possam, através dos nossos pensamentos de amor, de carinho, de fraternidade, sentirem-se também acolhidos e consigam elevar seus pensamentos a Deus, pedindo ajuda, pedindo proteção e forças para seguirem adiante num caminho de paz e de bem-aventuranças. E gratos, muito gratos por estes momentos que aqui passamos. Pedimos a permissão, então, para encerrarmos a primeira parte de nossa vida. Que assim seja.